Seja bem-vindo, você que está aqui vendo o mini curso Construindo o Seu Negócio. A ideia deste mini curso tem como objetivo fazer com que você, empreendedor do mercado imobiliário, consiga ter uma visão ampla do seu negócio e se organizar. Eu sou Cássia Clésio, advogada especializada no mercado imobiliário. Tenho algumas pós e especializações focadas principalmente em sucessões, holding, planejamento imobiliário, direito imobiliário e regularização de imóveis. Também sou professora de pós-graduação, principalmente para os profissionais do mercado imobiliário, tão quanto faço várias palestras também, nacionais e internacionais para os profissionais que atuam dentro do mercado imobiliário e jurídico. Além disso, sou coautora de alguns livros, Engenharia Condominial e também Novo Mindset do Advogado 2.0. Teremos aqui 4 aulas, 4 mini aulas para você sair do zero e criar o seu plano de ação de crescimento do seu negócio. Principalmente para quem ainda está em momento de transição, trabalha em algum lugar e está começando a fazer essa montagem do seu próprio negócio, ou alguém que já tem o seu negócio e está engatinhando e quer justamente reajustar a rota, realinhar e começar a decolar cada vez mais. Eles são justamente fundamentais para que você tenha o básico do seu negócio. Você consiga depois refinando cada uma das suas ações e cada um dos detalhes dos seus serviços, dos seus nichos e em relação aos seus clientes também. Construindo o seu negócio. Por que eu pensei justamente nesse tema, construindo o seu negócio? Primeiramente, porque eu sou advogada do mercado imobiliário e, segundamente, porque são profissionais do mercado imobiliário que eu quero acompanhar e ajudar. Isso não quer dizer que os profissionais das outras áreas, das outras atuações, não vão também usufruir aqui desse curso, porque são noções gerais de negócios. Quer dizer que eu tenho um pouco mais de noção do mercado imobiliário por atuar com esses profissionais e conseguir dar mais direcionamentos técnicos de ações, dicas e orientações para esses profissionais. São 4 fases da etapa de uma construção de um imóvel, da construção de uma casa. Para quem aí atua dentro da parte de gestão de obras, que é engenheiro, arquiteto, sabe melhor que eu. Mas, resumindo aqui, primeiro nós temos a estrutura, que é justamente ali você organizar a estrutura que vai ser direcionada depois. Depois nós temos a alvenaria, que é a construção das paredes e por aí vai. O telhado, por último, justamente aí o refinamento disso tudo, que é o detalhamento. Que a aula número 1 é a estrutura focada justamente no desenvolvimento pessoal e profissional dessa pessoa que vai abrir o seu próprio negócio. Principalmente porque se trata da identidade. O pilar de identidade faz todo sentido quando você sabe que dentro do empreendedorismo nós temos vários negócios. Esses vários negócios estão competindo no mercado de uma forma geral por conta da concorrência. Só que quando você se organiza e traz esse detalhamento específico da sua identidade, você consegue trazer os seus diferenciais no mercado. E aqui, especificamente, você precisa entender as ferramentas que são necessárias para você começar a se organizar e se desenvolver. Primeira ferramenta muito importante para você que está nesse momento de organização. Muitas pessoas esquecem justamente qual é a sua história, mas esse é o ponto de partida para você se diferenciar no mercado. Inclusive, para quem tiver mais curiosidades, vai ser uma ferramenta em algum momento que você vai precisar usar, tem a ver com branding, marca e por aí vai. O objetivo de você entender o que você já fez na sua vida, você sabe fazer e o que você consegue organizar para serviços e nichos, pontuações de uma forma geral, que vai ser de desenvolvimento, de diferenciação no mercado. Por que eu estou trazendo isso? Primeiramente, trazendo um recorte da minha história. Hoje eu sou advogada especializada no mercado imobiliário, mas, como qualquer estudante de direito, eu fiz a faculdade normalmente, como qualquer outro estudante de direito, sem saber muito bem como que é seguir na carreira ali. Comecei a fazer alguns estágios em órgão público, depois do órgão público fui para o Tribunal Federal, depois do Tribunal Federal comecei em alguns escritórios, passei por contencioso de massa bancário, depois caí justamente em imobiliário focado em corporação e shoppings. A partir disso, eu comecei a me direcionar sempre para imobiliário, porque foi aqui que eu comecei a perceber que fazia todo sentido imobiliário para eu desenvolver. Só que aí, como que a gente consegue perceber? Se eu não conseguisse ter uma noção do que eu tenho na minha história, no que eu aprendi em cada um dos meus estágios, em cada um dos trabalhos, eu não conseguiria ter uma projeção da minha carreira para frente. Então aqui, quando eu terminei a faculdade, eu já organizei um planejamento de carreira, direcionei para gestão, comecei a fazer alguns cursos de liderança, verificar que eu conseguia fazer cargos de gestão
e direcionei meu currículo para isso. Comecei a atuar em empresas. Atuei em 2 empresas de mercado imobiliário. Uma de construção civil e a outra de gestão de escolas do Brasil todo. Então, por que eu trouxe esse destaque, esse direcionamento aqui de uma forma geral? Principalmente porque a nossa carreira, as ferramentas que a gente tem, tudo que a gente aprendeu, desenvolveu durante a nossa vida pode ser usada de alguma forma no nosso futuro, principalmente na nossa organização do negócio. Por isso que essa ferramenta é a primeira e a principal para você conseguir desenvolver o seu negócio. Porque vamos dar um exemplo. Por que você vai abrir um negócio que você não gosta? Que você não tem um direcionamento, não tem uma expertise, não sabe atuar, não gosta de pesquisar, não tem curiosidade, não faz sentido. Por isso que você vai precisar primeiro fazer a sua linha do tempo sobre todas as suas experiências, desde o ensino médio até hoje, independentemente de qual é a sua idade. Por quê? Quando você faz essa linha do tempo, você consegue entender o tempo que você atuou em cada um dos lugares, as suas experiências, os cursos, certificações, as áreas que você já atuou, o que você gosta, o que você não gosta, e isso já valida. Isso quando você valida aqui dentro da sua linha do tempo, sua linha histórica, você consegue perceber que muitas das coisas você não conseguiu ainda explorar. Nossa, teve curso tal em 2000 e bolinha que eu não consegui desenvolver mais. Talvez seja um ponto de ser um serviço para você trazer para o seu negócio. Ou pode ser que seja um pano de fundo do contexto de histórias que você pode trazer na sua rede social, ou pode ser um mercado novo que você queira estudar. Aqui é justamente um momento de forma de brainstorm de ideias sobre a sua história. Quando você entende a sua história, você cria a sua identidade. Entendendo a sua identidade, você vai conseguir direcionar o seu negócio. Dando um exemplo prático novamente aqui da minha história. Eu percebi que o mercado imobiliário faria mais sentido porque era uma área multidisciplinar. Eu comecei a perceber que eu conseguia atuar em mais de uma área do direito e também atuar com outros profissionais. Isso fazia com que eu me sentisse fora da minha zona de conforto. Então foi aí que eu comecei a me direcionar para o imobiliário e depois eu comecei a perceber algumas características naturais minhas, que aí daqui a pouco a gente vai falar dessa ferramenta que vai auxiliar vocês perceberem isso aqui. E eu comecei a ver essas características naturais de liderança, de comunicação, por aí vai. E eu vi que eu conseguia direcionar minha carreira para isso e depois abrir meu negócio relacionado a essas situações. Então, por isso que é tão importante fazer esse momento da linha histórica, fazer uma forma de revisão de tudo aquilo que você tem. Que dentro da nossa história é como se fosse uma malinha. A gente vai abrir essa malinha e dentro dessa malinha a gente vai selecionar o que a gente usa dentro da nossa história. Porque é isso que vai trazer a nossa identidade. Quando você entende a sua história, a sua linha histórica, as ferramentas que você tem de uma forma técnica, você vai conseguir desenvolver a sua linha do modelo de negócio muito mais tranquila, que é daqui a pouco que eu vou trazer também isso mais pra frente. Então, o ponto de partida aqui é fundamental. Então, o trabalho de casa para vocês dessa primeira ferramenta. Pega o currículo, pega o LinkedIn, pega uma folha e começa a escrever sua linha. Em ensino médio, fiz técnico, fiz tal coisa. Depois fiz a minha faculdade, ou fiz tal coisa. Quem não tem tanta experiência acadêmica, eu dando um exemplo. No mercado, trabalhei não sei aonde, trabalhei não sei o quê. Para vocês entenderem que vocês já atuaram durante essa linha aí, e existe já uma linha de raciocínio. Eu já vi muitas pessoas que acabam tendo uma linha, assim, já de direcionamento dentro da carreira, pelos cursos que já fez, pelas experiências que teve, mas não consegue perceber. Muitas das vezes isso faz com que você tenha clareza daquilo que você sabe fazer. Só que às vezes está guardadinho lá atrás. Você não prestou atenção em alguma habilidade que você tem, não prestou atenção em algum curso que você poderia desenvolver, talvez seja esse momento, você voltar atrás, fazer esse curso ou desenvolver isso para levar para o mercado, né, de uma forma geral dentro do seu negócio. Então isso daqui, esse pilar é fundamental. E dando um spoiler muito grande, esse pilar vai ser importante para você enquanto profissional, enquanto pessoa. Porque muitas das vezes quando você faz essa linha do tempo, você entende que teve coisas que você quer explorar mais agora e coisas que você não quer mais explorar para essa sua nova fase, para esse seu novo desenvolvimento de carreira. Porque nada mais é que o nosso negócio é o resultado da nossa carreira. Então a gente precisa pensar justamente nesse sentido. O pilar pessoal aqui e o profissional em conjunto na linha do tempo. O que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer. Isso você consegue atrelar dentro da sua rotina do trabalho. Isso principalmente pensando aí em estilo de vida. Porque dependendo se você vai empreender, vai trabalhar numa empresa, vai trabalhar em um escritório, você vai acabar adaptando o seu estilo de vida para aquele trabalho. Só que quando você empreende, você consegue fazer isso ao contrário. Esse que é o grande plus diferencial do empreendedorismo. Você consegue adaptar a sua rotina para dentro da sua liberdade e seu tempo. Então aqui vai ser o momento de você botar os pezinhos no chão, entender a sua realidade, entender o custo da sua vida também de forma complementar e tudo aquilo que você gosta de fazer. Esses pontos aqui serão fundamentais, complementando justamente a linha histórica, principalmente para você juntar esses pilares.
profissionais e pessoais. Essa é a nossa primeira ferramenta. A segunda ferramenta é muito importante e muito usada em administração de empresas. Sabe quando que eu aprendi essa ferramenta? Foi quando, na minha vida aí passada, eu fiz alguns períodos de administração pública, na Unirio aqui no Rio. Basicamente, foi uma das principais ferramentas já dadas no primeiro período de administração e foi uma ferramenta que eu comecei a usar para minha vida. Essa ferramenta se chama Análise SWOT. Por que essa ferramenta é tão importante nesse momento inicial? Principalmente que é a partir desse momento aqui que você vai identificar suas forças, sendo força profissional, força pessoal de habilidade, suas fraquezas, que são os seus pontos a desenvolver de uma forma geral, e essas fraquezas, tanto os profissionais quanto pessoais. Em comparação ao que, Cássia? Dando esse exemplo, né? Quando você começa a pesquisar profissionais do mercado, que vai ser outra ferramenta aí que eu vou trazer para vocês na próxima aula, você começa a perceber que temos um padrão. Dando exemplo, advogado imobiliário. A gente começa a perceber que na prática vários advogados colocam ali, advogado imobiliário. Esses advogados imobiliários falam de quê? Compra e venda, locação, alguns falam de regularização porque saibam também. Mas qual é o diferencial dessa galera toda? Muitas das vezes está na história dessas pessoas, ou na ênfase, ou numa especialização específica, estilo de vida, algo nesse sentido. E aí faz todo sentido a gente perceber quais são os nossos pontos a desenvolver quando a gente faz perguntas para as pessoas que estão à nossa volta. Faça pergunta, gente, para 3 pessoas. 3 pessoas da família, seja seu pai, tua mãe, teu irmão. Mais 3 pessoas que trabalharam com você de alguma forma. Por quê? A partir dessas respostas, você vai ver que tem pontos em comum. Na prática, o que aconteceu comigo? Eu perguntei isso pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão, e perguntei para algumas pessoas que trabalharam comigo. Uma característica que eles sempre me traziam era a parte de comunicação e sobre agilidade. Falavam que eu tinha uma comunicação muito clara, que eu falava bem e que eu também era muito rápida para responder as coisas e pensar. Então eu percebi que eram características boas minhas. Mas em contrapartida nós tínhamos os pontos a desenvolver. E aí eu comecei a perceber que eu não era tão técnica, não era tão detalhista, mas isso não quer dizer que era uma profissional que faltava disso, mas que minha visão era mais do todo para depois se afunilar e se especializar. Isso até hoje é a minha prática da advocacia, por isso que eu atuo muito mais de forma multidisciplinar e depois me especializa dentro da área específica. Dentro desses exemplos, mais para vocês terem essa noção de onde vocês conseguem buscar essas respostas de forma mais claras se vocês não tiverem autoconhecimento próprio. As outras 2 formas de ferramentas complementares da análise SWOT é justamente oportunidade e ameaça em relação ao mercado. E aqui vem uma grande diferença. Enquanto a força e a fraqueza em relação a você é uma questão interna, ameaça e oportunidade em relação a você no mercado. Aqui já é indiretamente uma pesquisa de concorrência. Já é uma pesquisa de mercado que você vai analisar. Porque aqui você já tem que ter uma noção do que você quer fazer, qual o negócio que você quer abrir, qual o serviço que você quer fornecer, qual o nicho que você quer atuar. Porque você já passou na ferramenta da linha histórica. Você já teve essa clareza, já teve essa noção e aí você já vai colocar para prática. E aqui você vai fazer o quê? Entender dentro do mercado. Quem eu sou no mercado? Eu quero ser um advogado que atua em trabalhista, mas um advogado especialista que atua dentro de algum recurso, é preventivo, não é? Quantos advogados trabalhistas tem na rede social, você sabe? Eu particularmente já fiz essa pesquisa, nós temos poucos. Vamos dar um outro exemplo. Eu quero ser um engenheiro. Gente, critério de profissão é muito genérico, é amplo. A maioria das pessoas não sabem o que as outras profissões fazem. Dentro do mercado imobiliário mesmo, é muito difícil um advogado entender o que o corretor faz, o que o corretor faz, o que o engenheiro faz, o que o contador faz, o que o arquiteto faz. E aqui, dentro dessa etapa, é para você entender dentro do mercado quem é que faz tarefas parecidas com você. Então você pode comparar tanto com profissões, engenheiro, vou ver todos os engenheiros do Instagram, do Google, e analisar qual é o perfil dessa galera. O que eles falam? O que eles trazem na rede social? Eles têm autoridade? Não têm? Um perfil grande, um perfil pequeno? Quais são os serviços que eles fazem? Isso tudo é importante aqui para você responder essas 2 perguntas. Quais são oportunidades, quais são as ameaças? Por quê? Ameaça você vai ver concorrência. Qual é o tipo de concorrência? O custo, o gasto, precificação. Isso tudo afeta aí quanto ameaça no mercado. Muitas das vezes, inteligência artificial. Dependendo da forma que você atua, inteligência artificial pode ser uma concorrente. Então a gente precisa pensar na oportunidade também. A partir do momento que a gente faz essa pesquisa geral de mercado, a gente consegue identificar o que não tem no mercado. Então a gente pode ter 10 profissionais ali, arquitetos, dando um exemplo na prática. 10 profissionais que falam de interiores.
Gente, mas pensa comigo. Arquitetura de interiores pode ser interior de uma loja, do corporativo, pode ser interior hospitalar. Isso tudo varia e são tipos diferentes de nichos que levam a tipos diferentes de clientes. Por isso que é importante fazer essa pesquisa e identificar quem são os profissionais que estão no mercado, como que eles atuam, para você entender aqui e preencher essa ferramenta. Resumo da análise SWOT, se você ainda não anotou, não verificou. Forças e fraquezas internas em relação a você, enquanto pessoa, enquanto profissional. Oportunidades e ameaças em relação ao mercado, pensando você no mercado. Por isso que é tão importante fazer essa pesquisa de mercado em paralelo, para você consolidar essas informações. Bom, essa foi a nossa primeira aula. Encaminhe esse link para outros colegas, outros profissionais que você conhece, que atuam dentro do mercado imobiliário. Corretores, engenheiros, arquitetos, advogados. Essa primeira etapa é muito importante para o profissional, independentemente se ele vai abrir um negócio agora ou não. Já é um momento de consciência profissional para criar os seus próximos passos. Próxima aula, que é a número 2, que vai ser justamente para a gente pensar nos pilares empresariais. Alguns serviços, alguns nichos, trazendo aí um spoiler de alguns itens que a gente precisa pensar para abrir o nosso próprio negócio. Te espero na próxima aula.